Aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Vamos sentar, queridos, por favor. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Estava cantando com vocês, com todos vocês. Eu sou livre, me alegrando em Deus pela obra tremenda, linda, poderosa ali na cruz do Calvário. Graças por Cristo Jesus. Não desistiu, não recuou, não retrocedeu diante de tantas situações, tantos impedimentos, tantas coisas que se levantaram. Ele foi à frente, ele foi avante, ele avançou, ele conquistou por nós, amém? Somos livres, aleluia. Quantos estão alegres por isso? Amém? Aleluia, aleluia. Queridos, por favor, abra comigo a palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 21, quero compartilhar com vocês, Atos 27, a partir do versículo 21, enquanto alguns de vocês localizam esse texto, você pode acompanhar. O texto diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, e disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Diga comigo: e oravam para que rompesse o dia. Aleluia, maravilha. Queridos, esse texto é um daqueles textos que narra, que fala, que descreve uma das muitas viagens do apóstolo Paulo. É bem verdade que algumas dessas viagens foram agendadas por Paulo, eram viagens missionárias. Paulo agendou, estava no cronograma, estava no planejamento de Paulo, sair de um lugar, conhecer outros lugares, levar a palavra do Senhor a outras cidades, a outras vilas, a outras famílias que ainda não haviam recebido a palavra de salvação. Agora essa viagem não estava no cronograma de Paulo. Essa viagem não estava agendada, ou não foi agendada pelo apóstolo Paulo, estava na agenda do Império Romano, que através dessa viagem levava muitos prisioneiros, inclusive Paulo entre eles, para Roma. Paulo seria julgado ali, afinal de contas ele havia apelado para César, e para César ele então estava indo para ser julgado. Embora não estivesse na agenda de Paulo, estava na agenda de Deus. Queridos, nada foge à agenda do Eterno. É impressionante, é interessante isso, nada foge à agenda do Eterno. O Eterno tem o controle e o planejamento sobre todas as coisas. João estava falando a respeito do assunto que ministramos e fomos ministrados no decorrer da semana na célula. Que coisa tremenda você vê os planejamentos de Deus, as estratégias do Senhor para que o seu projeto, o seu plano se cumprisse.
de sorte que Jesus, ele não foi assim, objeto da discussão, da decisão, do julgamento de A ou B, não. A agenda do Eterno estava se cumprindo através dos passos, dos movimentos de Jesus e dos soldados que de alguma forma tocavam Jesus. E a cruz não foi um acidente, amém, amados? A cruz não foi um acidente de percurso na vida de Jesus. A cruz foi mais um dos capítulos que o Senhor estava escrevendo na história do homem, para a redenção do homem, para trazer o homem, para resgatar o homem. Paulo está vivendo um desses capítulos. É bem verdade que não era um dos melhores capítulos, ou não foi assim uma das melhores viagens que Paulo fez, certamente. Ele havia feito outras e tantas outras viagens, boas viagens. Essa, porém, não era. Quando olhamos a narrativa, a descrição dessa viagem de Paulo desde o início, você fala: meu Deus do céu, graças a Deus eu não estava com Paulo dentro desse barco. Que viagem difícil, quanta tribulação, quanta luta, né? Quantas lutas. E certamente quando Paulo escrevera lá na frente, né, que ele tinha experiência em tudo, em todas e quaisquer situações ele já havia experimentado, tanto de fartura como de necessidade, né? Tanto na pobreza como na abundância, tanto na honra como na desonra. Certamente ele estava recordando dessa viagem, lembrando os percalços dessa viagem e dizendo: eu tenho experiência em toda e qualquer situação, mas na verdade o meu fundamento, o fundamento da minha fé não se baseia na boa ou na viagem turbulenta não, mas em Cristo Jesus, aleluia, que nos sustenta, que nos fortalece, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, quando nós olhamos o capítulo 27, essa viagem tem muitos detalhes. Eu não quero passar ponto por ponto dessa viagem. É um texto riquíssimo. Quero incentivá-lo, animá-lo a ler todo o capítulo 27. Se você puder anteceder, leia o 26, depois vá para o 27. Você vai ter o contexto da viagem de Paulo. Paulo sendo prisioneiro, né? E como prisioneiro sendo levado a Roma. Diz a palavra do Senhor que essa viagem, ela começou assim com muitas dificuldades desde o início. Foi uma viagem com muitos riscos, o potencial de risco ia se avolumando à medida que eles avançavam em direção a Roma. Agora, os sinais dos perigos, dos riscos que eles passariam estavam sendo dados pelo Senhor desde o início. Diz a palavra que os ventos contrários começaram a bater. Eles se lançaram, eles haviam levantado âncoras para ir para o alto mar. E assim, a tempestade começou a surgir desde o início da viagem. Paulo sabia disso. E ele havia alertado toda a tripulação, os tripulantes, porém ninguém dava ouvidos a Paulo. O comandante responsável pelos prisioneiros ouvia mais, né, o capitão do barco. Isso é assim evidente por um homem que não conhecia Paulo, a vida de Paulo. Ele ouviu mais o capitão e eles continuaram a viagem. Mas desde o início foi uma viagem perigosa. E o Senhor estava sinalizando, o Senhor estava mostrando: essa viagem vai ser perigosa para vocês. Paulo discerniu, Paulo compreendeu isso e ele começou a avisar todos do navio, porém ninguém lhe dava ouvidos. Eu fico olhando a misericórdia de Deus na nossa história, em diversos momentos da nossa história, várias etapas da nossa história, onde o Senhor começa a sinalizar, Ele começa a mostrar-nos os perigos que passaremos adiante. Eu vejo a bondade de Deus quando eu percebo que em alguns momentos da minha história, o Senhor, Ele levantou pessoas, Ele alertou, Ele levantou um homem de Deus, um profeta de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Às vezes Ele colocava algum sinal através de uma música, ouvia uma música na oração, no período devocional. Quantas vezes Deus se levantou e dizia: não Quantas vezes Deus levantou pessoas e falou: olha, muito cuidado
muito cuidado nessa situação, há risco, muito cuidado, eu não tenho tranquilidade, eu não tenho paz em relação a isso, você tem? Sabe, queridos, eu vejo muito a bondade de Deus nesses momentos, e muitas vezes nós avançamos, por não respeitarmos, por não observarmos, por não percebermos os sinais de Deus, os vestígios de Deus, por não ouvirmos os profetas do Senhor, que Deus levanta, homens e mulheres, que o Senhor levanta para avisar-nos, para sacudir-nos, para dizer: ei, esse negócio aí é arriscado, o risco em potencial é grande demais, será que vale a pena? Eu acredito que só tem uma forma de sermos penalizados em alguma dessas empreitadas, em alguma dessas jornadas que empreendemos, é a partir do momento que nós sufocarmos a voz profética de Deus, ou atropelarmos os sinais que o Senhor estende na caminhada. É a única forma. Sabe, queridos, desde o início, Deus estava avisando aquele povo: essa viagem vai ser perigosa, aguardem, não é momento de levantar as âncoras e ir para alto mar, não, esperem. Ainda assim, desrespeitando os sinais, os vestígios iniciais, eles foram para alto mar, e assim diz a palavra do Senhor, que uma tempestade se avolumou ali nessa viagem, cresceu e sacudia o navio, e eles foram sacudidos para lá e para cá, e eles entraram em desespero. Eles estavam percebendo, eles perceberam o erro que haviam cometido, de não ter ouvido Paulo lá atrás, mas ele já estava em alto mar, eles já haviam lançado âncoras, e naquele desespero eles começaram a jogar os mantimentos, tudo aquilo que era pesado, eles começaram a jogar, né? Diz o texto que eles começaram a esvaziar o navio, a própria estrutura do navio, estavam sendo lançados naquele ato de desespero, porque não sabiam o que fazer naquele momento. Afinal de contas, uma coisa é você passar uma tempestade, um tempo instável em terra firme, a outra você está em alto mar e fala assim: meu Deus, o que resta fazer? Diz o texto que por 14 dias, eles foram sacudidos de um lado, sacudidos para o outro, sacudidos para lá e para cá, não sabiam mais o que fazer. Quando então eles decidiram lançar âncoras, e da proa do navio eles lançaram 4 âncoras, para de alguma forma estacionar, para de alguma forma dar firmeza, para de alguma forma parar aquele navio. E eles, lançando âncoras, as 4 âncoras, eles começaram a orar, cada um na dimensão da sua fé, aquilo que o Senhor já havia lhes proporcionado, na medida das experiências espirituais que cada um tinha. Começaram a buscar o Senhor em oração, aguardando para que houvesse o romper do dia. Eles estavam viajando e em alto mar, plena noite, uma tempestade, o tempo se fechou, eles lançaram o âncora e falaram: vamos aguardar agora o romper do dia, vamos ver no que dá esse negócio. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa história, nós somos assim fragilizados e penalizados, por não obedecermos esses sinais de Deus, e nós avançamos. Eu queria te dizer em nome do Senhor Jesus, que alguns de nós, ou todos, em alguns momentos nós passaremos ou enfrentaremos períodos instáveis, de instabilidade. Esses períodos, são períodos marcados assim pela insegurança, você não sabe o que fazer, você não sabe se dá o próximo passo, se você avança, se você recua, se você fica parado, você fica assim, sem chão, você perde o chão. Quantas vezes, queridos, quantas vezes Deus está esperando entrar na tua história, na tua situação, para gerar equilíbrio emocional, para trazer paz à tua alma, para que você consiga de alguma forma botar o pé no chão novamente, ter sensatez e saber qual é o próximo passo. E às vezes, por desrespeitarmos os sinais de Deus, nós decidimos avançar.
Sabe, queridos, em nome de Jesus, no período da incerteza, nesse período quando a tempestade vem, quando os céus se fecham, não é momento de avançarmos, é o momento de lançarmos as nossas âncoras, de buscarmos dar assim equilíbrio à nossa estrutura, equilíbrio à nossa vida, de termos um momento de lucidez, onde você consegue juntar A com B, onde você fala assim, meu Deus, aonde é que eu estou, em que momento da viagem é que eu estou? Será que eu não perdi o curso da viagem? Será que eu continuo no caminho principal? Será que eu não entrei por algum atalho? Será que eu não me desviei do projeto, do propósito do Senhor, para a minha vida, na minha história, para a minha família, na minha geração? Há momentos que nós precisamos fazer isso, lançar âncoras e orar. Pastor, eu não sei o que fazer, o tempo está complicado, o tempo se fechou, há muita incerteza, há muita neblina, eu não vejo assim um próximo passo. Então não avance, querido, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Então não avance, você não sabe, lança âncoras e vá para a oração. Vá para a oração clamando ao Senhor, falando, Deus, me dê discernimento. Deus, abra os meus ouvidos para que eu ouça, se eu estou sendo demorado em ouvir, por favor, que alguém grite ao meu ouvido, mas que eu não avance. Paulo dizia para aquele pessoal no início da viagem, falei, gente, essa viagem é perigosa demais, essa viagem é perigosa demais, há risco em todos os sentidos, temos risco, o navio, os bens materiais, as vidas, todos nós corremos riscos. Em um determinado momento dessa viagem, eles começaram a jogar valores fora. Quanta gente, quantas pessoas, quantas famílias, quantos jovens, por não saber o prazo seguinte, por ter avançado no momento, né, de ter aquietado o seu espírito, a sua alma, avançaram e começam a lançar, jogar fora os valores que acumularam ao longo dos anos. Sabe, queridos, Deus tem entesourado valores tremendos, princípios tremendos nas nossas vidas, no nosso coração. Nós caminhamos e nós vamos assim, de alguma forma, somos um bom depósito, um bom tesouro do Senhor, porque Ele vai liberando valores, princípios tremendos. Entenda, compreenda isso. O que eu não posso é desprezar, é desvalorizar, é abrir mão desses valores de Deus, que Ele mesmo depositou em nós. Você e eu somos o bom depósito dos valores de Deus, amém? Deus não tem, né, você pode pensar assim, meu Deus, aonde é que o Senhor tem tesourado? Aonde é que estão os valores desse mundo? E por conta, né, de uma miopia, de uma falta de percepção da eternidade, os homens ainda acreditam que sejam nas minas de ouro em algum lugar, as minas de diamante na África, quem sabe, né, o subsolo ali da Arábia com tanto petróleo e alguns outros lugares. Não! O bom depósito, o bom tesouro, Ele decidiu colocar dentro de você e de mim. Ele decidiu. Não perca a eternidade de vista, porque do contrário, nós andaremos como tantos outros procurando em algum lugar, né? Será que eu vou encontrar algum tesouro em alguma mata escondida? Será que eu vou escavar e vou achar numa pedra preciosa? Temos a mente de Cristo, somos selados com o Santo Espírito de Deus, marcados para a eternidade com o Senhor. Diz a palavra do Senhor que tudo passará, a palavra do Eterno jamais passará. É essa palavra que tem sido entesourada na sua vida e na minha vida. São valores tremendos, poderosos em Deus, queridos. Deus não criou um mundo, Ele não barganhou, não comprou, não negociou com um comerciante qualquer, não. Pelo poder da sua palavra todas as coisas foram feitas. E esse mesmo poder, essa mesma palavra que é poderosa, está dentro de você e de mim. Aleluia. Na incerteza, quando avançamos, quando atropelamos, quando nós aceleramos em momentos incertos da vida, sabe o que a gente faz?
por descuido, pegamos todos esses valores e nós vamos lançando fora, a exemplo dessa embarcação que no momento da tribulação, né, da tempestade, da incerteza, da instabilidade, por não ter ouvido Paulo, eles começaram a lançar fora os seus valores, a própria estrutura do navio estava sendo lançada fora. Deixaram de ouvir, deixaram de obedecer o que Paulo estava dizendo, né? Lance as âncoras, querido, e aguarde o romper do dia, Da mesma forma, podemos lançar as âncoras da fé, para não sermos atirados de um lado para o outro. A exemplo desses homens que entenderam que eles não deveriam ter saído, mas já estavam em meio a essa tempestade. O que fazer agora? Lançaram âncoras. Da mesma forma, querido, há momentos na nossa história que nós não sabemos, nós não temos a direção, discernimento sobre o momento. Lance âncoras da fé, e aguarde, vá para a oração, vá para o clamor. Nós começamos sexta-feira próxima passada, nós começamos uma reunião virtual de oração. Foi uma boa reunião, aqueles que participaram, eu creio que discerniram isso, foi uma boa reunião. Nós estamos assim nos propondo a termos essas reuniões com mais frequência. Por quê? Porque entendemos que estamos passando por momentos de muita instabilidade, assim, temos sido, a sociedade, a nação, as nações estão sendo sacudidas para um lado, para outro, você não sabe o que fazer, não tem como recuar, não tem como você avançar. Queridos, esse é o momento de lançarmos âncoras, e orar, e buscar o Senhor, e se converter dos nossos maus caminhos, e abrir o nosso coração e falar: Senhor, entra, Senhor, se há algo a entendermos, permita-nos, Senhor, entendermos esse negócio, mas queremos, Senhor, sair dessa tempestade, queremos sair desse tempo mau, desse tempo instável, sem lançarmos princípios, valores ao longo do caminho. Para algumas famílias isso é muito tranquilo, para algumas pessoas é muito fácil passar por esse período de pandemia, essa coisa louca que nós estamos passando, né, nesse período singular na história. Algumas pessoas conseguem passar muito bem, né, e passarão muito bem. Outras não estão conseguindo, eles estão assim desfazendo dos valores que acumularam, que o Senhor entesourou nas suas vidas ao longo de anos. É possível, e nós ouvimos a história, a trágica história de muita gente que não apenas desperdiçou, não apenas desprezou os valores, mas se desfez do próprio navio, abandonou o navio. Sabe, amados, esse é o momento de lançarmos âncoras de fé e orarmos. Sabe por quê? Porque nenhuma tempestade dura a vida inteira. Por mais difícil, por mais complicada, entenda isso, a tempestade vem, mas ela vai. Da mesma forma como chegou, ela vai embora. E o problema, queridos, não é você passar, o problema é você passar e chegar do outro lado e falar: meu Deus, todos os valores, tudo aquilo que havia sido entesourado, foram entesourados na minha vida, acabou. Aliás, nem um navio sobrou. Como que eu vou continuar daqui para frente quando os bons ventos começarem a bater? Não sobrou nem um caiaque. Nenhuma prancha de surf. Sobrou nada. Compreendem isso? Algumas pessoas têm estrutura para passar uma pandemia, outros, por muito menos que uma pandemia, perdem o chão. Em nome de Jesus, fica firme. Essa foi a palavra que Paulo deu
para aqueles homens, ele falou: olha gente, vocês deveriam ter me ouvido, não ouviram, vocês avançaram, mas fiquem tranquilos, vai ter muito prejuízo no caminho, muita coisa vai se perder, mas Paulo liberou uma palavra dizendo: não temas, aleluia, não temas, Deus esteve comigo, e o Deus a quem eu sirvo, disse: nenhum de nós, nenhuma vida se perderá. Queridos, como é gostoso, tremendo, no momento de tempestade, de conflito, de instabilidade, você ouvir essa palavra da parte do Senhor: não temas, não temas, muita coisa vai se perder no caminho, eu vou conservar a tua vida. Quando você tem essa palavra de antemão, você sabendo que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, o que eu vou fazer, eu sei de antemão o final da história, então eu não vou jogar fora os princípios de Deus, eu vou lançar as âncoras da fé, e eu vou ficar agarradinho na oração, eu vou ficar aqui na oração clamando, dizendo: Senhor, eu não estou conseguindo ver mesmo o dia seguinte, mas eu creio, Senhor, eu estou aqui na oração, isso é uma âncora da fé. Oração é uma das âncoras mais poderosas em Deus, queridos, para passarmos por tempos de instabilidade, por tempos tempestuosos. Você fica agarrado na oração, você fica ali clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu creio, mas eu ouvi tanta coisa, Senhor, o pessoal do meu grupo de WhatsApp mandou isso, e lá no Facebook eu ouvi aquele negócio, será que é fake news ou não? Vá para a presença do Senhor, ao invés de ficar perdendo tempo com fake news, com a mentira. Vá para a verdade, lança a âncora da fé e vá para o clamor na presença do Senhor, falar: Senhor, eu continuo crendo, a tempestade veio e ela vai, aleluia, amém, queridos, meu Deus, aleluia, fala assim: eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor me revestirá de muita esperança, a despeito das fortes ondas. É isso, queridos, quando você crê, quando você lança a âncora da fé, a despeito daquilo, das ondas que batem, daquela coisa assim agitada. Podemos passar, nessa pandemia todos nós estamos envolvidos, mas tantas e tantas outras crises, momentos de instabilidade, alguns passam, outros não. Pastor, não é para todo mundo esse negócio? Não, queridos, o mundo não é, a vida não é feita de tribulação, de tempestade. Fomos acometidos, a nossa geração foi acometida dessa pandemia, que tocou a todos individualmente, casa por casa, família por família, mas do jeito que veio, vai embora. Mas Jesus não disse, pastor, que no mundo tereis aflições? Será que a nossa vida não é destinada a passar de aflição em aflição? Misericórdia, misericórdia, se você crê dessa forma, se você está limitado a isso. Jesus não ensinou isso, ele diz: tereis não é necessariamente você vai passar por uma aflição e entrar em outra, não. Podereis ter aflição, para quê? Por quê? Porque se porventura você entrar num período de turbulência, você não vai chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor me enganou, assim recebi o teu evangelho de poder, e olha a tribulação que eu estou passando. Podereis passar, porque se você passar, tem propósito, tem valor pedagógico em tudo aquilo ali, tem ensino de Deus, o Espírito Santo vai estar presente, vai te dar vitória, vai te dar livramento, você vai correr para a presença do Senhor, até que aquele negócio passe. Mas tem períodos e tem pessoas que passam a vida, a história, não experimentam isso, da mesma forma como tem viagens que você e eu fazemos, você não experimenta tribulação, tempestade, tempos instáveis. Verdade ou não? Quantos já viajaram de avião aqui? Em todas essas viagens você pegou turbulência? Logicamente que não. Quantas viagens que nós já fizemos? Não? Você sai de um aeroporto, o avião decola, você fala: mas já? Teve uma viagem, minha esposa estava comigo, fizemos
para um determinado lugar. Terminou a viagem, eu nem vi a hora que o avião desceu. Eu falei: Sandra, nunca fiz uma viagem como essa. Eu falei: eu preciso conhecer, né? Preciso conhecer o capitão do barco aí. Eu tenho que dar um abraço nesse homem. Que habilidade, que profissionalismo, que coisa impressionante. Era um baita de um avião. Que coisa impressionante. Queridos, nem turbulência nenhuma. Mas já fiz outras viagens que só assim, o sangue do cordeiro. Meu Deus do céu, 15 ou 16 horas de voo ininterrupto. E uma dessas, e no meio da noite, uma tempestade. Eu olhava assim bem de longe da janelinha, né? Relâmpago, raio, aquela coisa toda. Olhei para saber onde é que nós estávamos. Falei: que maravilha, né? Estamos passando sobre determinado mar, ou sobre determinado oceano, né? Ou seja, estou muito pertinho da eternidade agora. A hora que chegou, a hora que ele pousou aquele negócio, falei: glória a Deus, mais um tempo de vida, aleluia. Graças a Deus foi a única viagem com tanta tribulação, mas tem períodos que você vai passar, você não vai sentir, não vai perceber, mas em todo o tempo nós somos chamados a lançar as âncoras da fé, queridos, da temperança, aleluia, aquela coisa assim da sensatez, da oração, do clamor, da palavra profética. Queridos, só há uma possibilidade de entrarmos em enrascadas, quando nós atropelamos os sinais de Deus. Vocês lembram? E eu creio que vocês lembram bem desse período. João Batista, um baita sinal, um baita profeta de Deus na sua geração. Só que João Batista, ele chegava diante de Herodes e dizia: Herodes, você está vivendo uma relação matrimonial, conjugal, ilícita. Não te é lícito possuir a esposa, a mulher do teu irmão Filipe. Queridos, Herodes temia aquele homem, porque sabia que ele era um profeta de Deus. Mas Herodias, a mulher de Filipe, que estava morando, vivendo com Herodes, ela detestava aquele profeta. Por quê? Porque ele era um sinal de Deus na sua geração, dizendo: não ultrapasse, não vai para alto mar, não levante as âncoras, não adianta você avançar, vocês vão ser queimados. E aquela mulher, na primeira oportunidade, ela usou a filha numa festa e falou: olha, Herodes falou: olha, o que você dançou tão bem, o que você pedir, eu te darei. Ela pediu a cabeça de João Batista. Foi ali que morreu o profeta de Deus, foi ali que eles atropelaram o sinal do Senhor. A única forma, queridos, a única forma de sermos tocados é emudecendo a voz profética do Senhor. Não, nós lançamos âncoras da fé e valorizamos os profetas de Deus, valorizamos a palavra do Senhor, valorizamos os lugares do temor do Senhor, os lugares que de alguma forma comunicam vida e poder de Deus para as nossas vidas, queridos. Amém. Vamos ficar em pé, por favor, para a gente acabar, encerrar esse momento. Aleluia. Aleluia, aleluia. É a âncora da fé que te levará a orar de uma forma profética nesses dias. É a âncora da fé, queridos. Sabe como? Sabe o que é isso? É você estar dentro de um barco, é você ter empreendido uma viagem, e no decurso dessa viagem tantas situações começaram a vir, a bater. Você fala: meu Deus do céu, eu não esperava por isso. Na verdade, ninguém sai de um lugar com direção a outro, esperando encontrar tribulação, turbulência, problema. Ninguém faz isso em sã consciência, ninguém. Essas coisas acontecem, às vezes nós somos atropelados por situações assim. Nesse momento, é um momento onde Deus está dizendo: ei, não, nem tudo está perdido. Esse é o momento que nós podemos revirar, voltar, dar uma volta por cima. Esse é o momento onde o jogo pode ser virado.
não da sua maneira, mas agora da minha forma, da minha maneira, não com os teus argumentos, não mais com as tuas armas, mas com as minhas armas. E o que eu confio, entrego em tuas mãos, são âncoras de fé, para você vencer esse mundo, para você passar por essa tempestade, para você passar por esse dia mau, e sair ileso do outro lado, construindo, semeando, colhendo, edificando, sendo edificado. Amém, queridos? Âncoras da fé. Âncoras da fé é onde você se agarra diante daquela incerteza, da instabilidade. Você começa a orar e falar: Deus eterno, eu quero continuar avançando. Tem tantos sonhos, o Senhor depositou, me confiou tantos sonhos. Eu tenho guardado e tenho entesourado tantos bons valores, preciosos valores na minha vida. Eu não estou disposto a abrir a mão de nenhum deles, e não abrirei em nome de Jesus. É bem verdade que eu não sei qual é o passo seguinte, por isso eu não vou pisar no acelerador, por isso eu não quero ter velocidade, porque eu não sei o que me espera à frente. Eu vou lançar as âncoras, eu vou esperar para que a minha alma fique tranquila. Eu vou aguardar para que eu tenha serenidade, mansidão, temperança. Eu vou aguardar para que a sensatez volte, mas não abrirei mão dos valores da embarcação, da minha vida, dos princípios que o Senhor entesourou na minha vida. Eu gosto tanto de olhar para a história de Jó. A palavra do Senhor diz que a embarcação, a viagem de Jó, foi uma viagem turbulenta demais. Da noite para o dia tudo mudou, as coisas começaram a se perder, luto dentro da casa, os bens estavam indo, o gado morrendo, meu Deus, os animais, a criação, tudo se perdendo. Jó olhava para tudo aquilo ali, e ao invés de jogar os princípios, os valores de Deus, que o Senhor havia entesourado, ele se agarrou, ele lançou âncoras naquele momento de instabilidade, e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. A sua esposa dizia: amaldiçoa o teu Deus. O que ela estava dizendo? Ele falou: jogue fora, lance fora os valores da tua embarcação, da tua vida, do teu espírito, essa coisa que você tem se agarrado, qual é o valor desse negócio na altura do campeonato? Lance fora esse negócio, amaldiçoa o teu Deus, continua a tua vida, vai embora. Louca, aquilo que pode ser encontrado em qualquer lugar, que se vá, mas o meu Redentor, os valores, os princípios, o bom depósito do Senhor na minha vida, eu não abro mão. Eu sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu creio, eu posso crer que Ele se levantará no fim dos dias. Aleluia, aleluia. Isso é a âncora da fé, é você dispor, abrir mão daquilo que é solto, não daquilo que pode ser desfeito, encontrado em qualquer lugar, menos daquilo que tem valor eterno, porque isso não se encontra em qualquer lugar. Paulo e Silas estavam na prisão. Esse texto você conhece demais. Paulo e Silas estavam, depois de terem sido presos, uma das muitas prisões de Paulo, ele estava ali açoitado, bateram muito em Paulo e Silas, foram colocados na prisão. Eles poderiam estar ali murmurando, reclamando, dizendo: de que me vale, ou de que valeu aquele encontro com o Senhor Jesus, ali no caminho de Damasco. Qual foi o valor daquele negócio? Qual foi o valor de ter caminhado tanto tempo com o Senhor, se eu estou aqui açoitado, sangrando, se está doendo, se a estrutura está instável demais? Mas eles não fizeram isso. Paulo e Silas na prisão, oh queridos, eles começaram a louvar o Senhor. Eu não sei qual é o cântico, se alguém souber depois me conte, pelo amor de Deus.
Até hoje eu tenho desejado assim, falo, que cântico que é esse? Deve ser poderoso demais, porque como eles começaram a louvar, a cantar, sabe o que aconteceu? Queridos, as cadeias caíram, o tempo mudou, a noite passou, aleluia, aleluia, o período de instabilidade e incerteza foi embora, tempestade nenhuma resiste um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está disposta a lançar as âncoras da fé e falar assim: eu vou aguardar em Deus, eu vou aguardar porque eu sirvo um Deus que é poderoso. Se Ele me permitiu passar por esse momento, Ele é poderoso para me tirar desse negócio. Se Ele me permitiu chegar até aqui, Ele é poderoso para me levar adiante. E eu creio. Paulo e Silas cantavam, oravam. Sabe o que é gostoso? Naquele momento que eles adoravam o Senhor, as cadeias se abriram. Quando você lança as âncoras da fé, a tempestade tem que ir embora, as incertezas vão embora, o peso que muitas vezes carregamos sobre os ombros, as incertezas, as dúvidas, meu Deus, o que fazer? Essa coisa cede, a pressão, um novo sonho, um novo valor, um novo ânimo vem sobre a sua vida. O não temas do Senhor é como aquele agasalho que vem, aquele cobertor que vem sobre você num dia frio. Você fala: Deus eterno, aleluia, obrigado Senhor, obrigado. Eu queria te dizer, infelizmente muitos, gente conhecida, amigos, parentes, muita gente não vai conseguir passar por esse período de instabilidade. Sabe por quê? Os sinais de Deus, a voz profética do Senhor está sendo emudecida. Mas quem tem juízo, diz a palavra do Senhor, quem tem juízo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lance as tuas âncoras, âncora da fé, e você verá a tua vitória chegar. O teu Redentor vive. Faz assim: obrigado Senhor, eu creio, o Senhor vive, e eu vivo no Senhor, e o Senhor em mim, e eu não abrirei mão desses valores, dos princípios, das promessas eternas do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Obrigado Senhor por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós iniciamos uma viagem sabendo o final da viagem. Nós não nos colocamos a caminho com incertezas e inseguranças, não. Nós sabemos que caminhamos contigo, sabemos que o Espírito Santo nos selou para essa viagem tremenda, bonita, prazerosa. Aleluia, aleluia. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor tem um não temas a cada manhã, oh Deus, e as tuas eternas misericórdias vêm, nos sobrevêm, nos abraçam a cada manhã, Senhor. Oh Deus, grandes são as tuas misericórdias e a tua fidelidade é sobre nós, ó Deus, e manhã após manhã, Senhor, ainda nas madrugadas, o Senhor nos sacode com essa palavra. Ó Deus, a tua boa mão é liberada sobre as nossas vidas, Pai, e o não temas filho, não temas filha, ó Deus, é liberado sobre nós em todo o tempo. Santo e poderoso Deus, eu clamo e oro agora por esse povo, Senhor, pelo teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Ó Deus, o povo que com o Senhor entrou em aliança eterna, de vida, Senhor. Deus, guarda, abençoa, fortalece, renova, Senhor. Ó Deus, se há incerteza, Senhor, se, ó Deus, há tempestade, ó Deus, se o barco, se a estrutura de vida da casa está sendo sacudida, eu clamo, levanta-te nessa causa, Senhor, e dê a esse homem a ousadia, ó Deus, de se valer da âncora da fé, das âncoras da fé, da esperança, do clamor, da oração, da intercessão, ó Santo Deus, do domínio próprio, Senhor, em nome de Jesus.
em nome de Jesus, levanta-os nesse tempo, ó Deus, e aquietados e escondidos no Senhor, na oração, na espera, na quietude, o Senhor possa antecipar, ó Deus, o alvorecer desse novo dia na vida desse amado, dessa amada, dessa família, Pai, para que eles caminhem em paz e em segurança. Dê-lhes a tua bênção nesse restante de dia, ó Deus, nesse início de semana, ó Deus, nos próximos dias, Senhor, que a bênção do Senhor os guarde e os abençoe, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, aleluia, o Redentor, amém, aleluia, graças a Deus, 4 pessoas aqui entenderam novamente, o meu Redentor, teu Redentor vive em você. Uma boa semana, Deus os abençoe, vão em paz.